Bem, então boa noite a todos, né? Nós estamos hoje dando continuidade aos nossos estudos do Jefferson de Lacey sobre as bases filosóficas da teoria histórico-cultural. Nós vamos finalizar esse estudo hoje e nós vamos dar continuidade ao estudo da base filosófica do Spinoza. A Alessandra, né, a Gideone, que vai fazer a apresentação, a quem eu já agradeço, né, inicialmente. Vamos lá, gente? Bom, boa noite a todos, a todas. Não, o Arthur tá aqui, a todos. E a todas também, né? Queria começar agradecendo a oportunidade de fazer esse estudo. Acho que quando a gente apresenta um texto, a gente lê assim com muito cuidado, né? Assim, o que a gente vai apresentar. Então, consegui, assim, aprender, né, alguns conceitos importantes do Spinoza. Conseguia fazer uns primeiros movimentos, né, de tentar entender também a teoria histórico-cultural pela ótica também da filosofia do Spinoza, né? E gostaria de deixar assim bem claro que a apresentação assim pode ser interrompida a qualquer momento para que a gente faça uma conversa, né, uma construção em conjunto aqui dessa construção aqui, né, de tentar entender o Spinoza, né? E Mafá e Vanessa também sintam-se muito à vontade para poder me interromper para a gente poder dialogar juntos, tá? Então, eu mesma passo. Bom, aqui eu coloquei um slide só para a gente poder recordar, né, o que a gente fez nesse segundo semestre, né, que isso que a Mafá falou, né, a proposta do estudo foi revisitar, né, as bases filosóficas da obra de Vygotsky. Então, no caso, a gente teve duas reuniões que a gente estudou o materialismo histórico dialético e duas reuniões destinadas ao Spinoza, né? Teve uma troca ali, no caso, a Larissa fez a apresentação da primeira parte, hoje a gente finaliza a segunda, né? Então, Você podia desligar seu microfone, por favor, porque tá com eco. é verdade. E aqui eu coloquei os textos de referência, porque há um tempo atrás, quando a gente anunciou as bibliografias, a gente colocou lá no e-mail e também no WhatsApp, tanto o texto do Spinoza quanto o texto da Toassa e o Oliveira, né, que vai falar sobre a leitura, o espinosismo anômalo de Vygotsky. Então, eu usei esses dois textos para a gente poder não só entender pela ótica da Chauí qual que é a filosofia do Spinoza, mas também a gente começar a fazer uma articulação com a teoria histórico-cultural. O que o Vygotsky, né, assim, pegou dele para colocar para criar a teoria que ele criou e que a gente também estuda, né, para as nossas pesquisas. Então, a junção desses dois textos. Tem também do marxismo, né, Mafá, mas eu estou achando aquele texto muito complexo para agora, final de dezembro. Talvez a gente, em outro momento, faça essa discussão, né? Mas então, vamos focar mais nessa questão do Spinoza. Bom, nessa segunda parte, ele começa fazendo uma crítica à imagem antropomórfica de Deus, né? Então, ele mostra que a ideia tradicional de Deus, que se tinha com a religião, que pregava, né, que era um Deus como um arquiteto que constrói o mundo e governa do alto, né, que é como se fosse uma projeção do homem que está lá em cima, em um plano superior, governando tudo e todos aqui embaixo. Então, as pessoas imaginam Deus com vontade, intenção e poder, porque acreditam ter livre-arbítrio e projetam isso em Deus. Pensam que dominar os outros é o sinal máximo de poder. Julgam que a natureza existe para servi-las. Assim, criam um Deus à imagem do homem, como um príncipe transcendental que agem por fins e objetivos. Então, ele faz muito essa crítica no final da primeira parte, né? A questão da imaginação, como que as pessoas acreditavam que existia um Deus assim e que por isso eram muito dominadas, né? Assim, uma questão de servidão mesmo a esses princípios, né, da igreja. Aí eu acho que é importante falar, Alessandra, que Hum.
pelo texto, né, da Marilena Chauí, ela tem uma nota de rodapé e ela fala assim, olha, imaginação naquele momento, no século XVII, não é isso? É entendida como percepção, sensação e memória. Não tem Sim. relação com o conceito de imaginação que vai sendo construído depois. Então, eu acho que isso é importante, porque senão a gente fica com a concepção que a gente tem da imaginação. Sim, E aí sim. eu entendi, aí eu peço ajuda a vocês, ver se eu entendi correto. Eu entendi a imaginação aqui como aquilo, como aquela primeira impressão que se tem das coisas. Que aí ela vai ligar com a causa inadequada, ou a ideia, na verdade, a ideia inadequada. A primeira, aquilo que vem de fora e é a primeira impressão que se tem das coisas, dos afetos ou do mundo, e que a, o pensamento é que vai, o intelecto é que vai trabalhar em busca da causa verdadeira, dos Uhum. fenômenos, Então tem essa distinção assim, entre esta imaginação, por isso que ele fala o tempo dessa imaginação, né? Mas dessa imaginação Uhum. nesse sentido, dessa percepção, dessa sensação primeira que se tem em relação às coisas. E que o intelecto é o que vai dar vazão ou que vai nos ajudar a entender a causa das coisas, tais como elas são em sua É origem. verdade. Isso é verdade. Agora, eu acho que tem uma coisa que eu acho que é importante, né? Que aí vai remeter àquela discussão da visão monista, que é que a imaginação, ela é essa imaginação como primeira percepção, ela constitui o pensamento de uma certa forma, e o pensamento faz com que essa imaginação se torne outra coisa também, né? Então, essa visão, é que eu não vou chamar de dialética naquela época, lógico, mas é essa visão mais de unidade das coisas, né? Que não é primeiro um e depois o outro, mas é um se modificando e se transformando em outro. Que tem a ver com a ideia do Vygotsky, mais lá na frente, das funções psicológicas consideradas inferiores e as superiores, né? Que sem as funções superiores, inferiores, sem origem biológica, absolutamente as superiores de origem cultural não se constituem, né? É mais ou menos esse movimento, né? Rafa, mas isso é até uma coisa que eu acho interessante, porque eu não consegui ver esse movimento lendo o texto. Tá? Eu não li mais Spinoza Exatamente, sabe onde aprofundadamente, não li. Então, assim, mas esse movimento que você está falando, eu não percebi isso na. vai, porque você tem que ligar essa conversa quando ele vai falar mostrar que corpo e mente não se separam, não são duas entidades separadas, pela noção de substância, que daqui a pouco vai chegar lá. E que os afetos, né, que a imaginação, essa primeira percepção que move afeto, alegria, tristeza, isso é que faz o movimento do humano ser humano. Né? Então, é nesse sentido. Né? Não vai ter, não tem a visão dialética, né? Isso não, tá? É mais no sentido dessa visão monista do mundo e dessa concepção de substância. Vamos ver se isso vai ficando claro, né? Ao longo aí da conversa. Que bom que a gente está aí fazendo uma construção em conjunto mesmo. E isso que a Vanessa também traz, né? Essa questão de tentar entender no contexto, eu acho isso importante, porque, de fato, a gente tem que tentar pensar mais ou menos como que era essa época, né? Assim, como que era a força da religião nesse pensamento das pessoas, né? E o que que o Spinoza estava trazendo de tão novo e radical mesmo para a época, né? Porque para a gente hoje pode parecer assim, realmente ele mudou, né, alguma coisa, mas na época ele estava assim fazendo algo para as pessoas que era uma coisa perversa, né, assim, ele foi muito perseguido, foi, né. Mas você sabe o que eu acho, Alessandra? Que isso é tão atual.
A parte que ele Sim, vai fazer a crítica à religião, é a muito Deus, atual. é muito atual. Sim, E tem, do meu ponto de vista, toda a razão, com todas as críticas que ele faz. Então, eu acho que está relacionado, ele está falando lá do é, século XVII, gente. Imagina é. o que era Deus. Tanto que ele chega, ele não abandona a ideia de Deus. Ele vai falar que Deus é natureza. Apesar de o tempo todo ele está falando que não existe. Apesar de o Uhum, tempo todo ele está indo contra a ideia de Deus. Mas ele ainda exato. mantém pela época, né? Mas achei super atual. Muito atual. Eu tô frisando isso porque na disciplina da Mafá, não sei se Mafá vai lembrar, que teve um colega específico falando que o Spinoza não rompeu totalmente com a religião. Você lembra, Mafá, que você levou elementos, mas ele ainda continuou achando que não, né? Assim, mas eu acho que faltou, assim, né? Falta a gente realmente se colocar naquela época para pensar o que é que ele estava trazendo, que era algo radical de fato, né? E isso que Vanessa trouxe mesmo, ele tá é muito atual, é como se fosse um contemporâneo nosso quase, assim, né, de tanto que as ideias são muito importantes, né, pro nosso momento histórico. Bom, vamos seguindo e conversando. Bom, uma das coisas, né, ser livre, né, para Spinoza não está sem causas, é agir pela necessidade da própria natureza. Tudo o que existe é necessário. Então, na filosofia de Spinoza, não existe acaso no sentido forte assim da palavra, né? Tudo o que acontece decorre de causas na natureza. Nada poderia ser diferente do que é, dado o encadeamento de causas. Ou seja, o mundo é necessário, tudo segue de modo determinado da essência de Deus, natureza. Deus é absolutamente livre porque é absolutamente necessário. Spinoza diz que Deus é livre não porque poderia ter sido diferente, mas porque nada externo o obriga ou o limita. Tudo que Deus, natureza, faz decorre da necessidade de sua própria essência. Isso aqui é muito interessante, né? A gente pensar que nada é aleatório no mundo, na vida, tudo existe por uma necessidade e é causa também dessa mesma necessidade, né? E na última reunião de orientação, Vanessa falou, né, que os bebês não são aleatórios, né, Vanessa? Então, essa coisa do acaso, não é por acaso que um bebê faz alguma coisa. Existe ali algo que dá sentido para essas ações dos bebês, né? Me fez lembrar fazer essa analogia mesmo, assim, com o movimento, com o corpo, né, com tudo. Então, isso é muito interessante em Spinoza, mais para frente eu acho que a gente consegue fazer uma ideia melhor do que seria isso também na filosofia dele, mas vamos construindo aqui o pensamento. A verdadeira ideia de Deus, a substância. Então, para conhecer esse Deus que ele está defendendo, né, é preciso superar essa imaginação e entender que Deus não é vontade nem intelecto pessoal, não age por finalidades, e sua liberdade é idêntica à necessidade. Spinoza parte do conceito de substância, aquilo que existe em si e por si, sendo causa de si mesma. Essa substância é absoluta, eterna e composta por infinitos atributos infinitos, qualidades ilimitadas. A essência, a existência e a potência dessa substância são uma coisa só. E essa identidade é o que Spinoza chama de eternidade. Então vamos ver mais sobre esse conceito. Daí decorre que só pode existir uma única substância, porque um ser infinito não pode ser limitado por outro. Essa substância é Deus, que também é natureza. Deus não cria o mundo do nada. O mundo é a expressão necessária de Deus. Spinoza distingue natureza naturante, a potência ativa de Deus, e natureza naturada, o conjunto de todos os efeitos dessa potência. Deus é, portanto, causa imanente, ele não está fora do mundo, mas no mundo com sua própria atividade de existir. Esse último trechinho aqui também me lembrou aquele vídeo que a Mafá postou na última reunião da Chauí, falando sobre a alegria, né? Sobre essa potência de vida que a gente tem ativa de Deus, que nos dá a capacidade de agir no mundo, né? Então ela traz ali que as causas imanentes dessa substância que é Deus,
né, que contém em Deus e é Deus ao mesmo tempo, também está em nós, dentro de nós, né? Então a gente tem a possibilidade de usar essa potência para também agir na natureza, né? É O um que eu pouco. entendi, gente, vê se eu entendi certo, é que quando fala assim, Deus é natureza, ele não está falando da natureza, aquilo que o homem não mexeu, né? Aquilo que está ali, as árvores, as florestas, ele está falando do mundo, Isso, incluindo nós humanos. Então, é por isso que ele rompe com a ideia de Deus, esse Deus das antropomórfico, religiões, né? né? Das Como religiões, imagem. a imagem e semelhança, né? Do homem, né? Então, a natureza é tudo. Então, e essa potência é a força atual, de acordo com a Marilena Chauí, né? É a força de agir. É essa Uhum. que é a potência, né? A potência e também, e ao mesmo tempo, esses efeitos dessa ação, dessa força de agir, dessa força de atuar. Então, porque senão a gente fica, quando eu já tinha lido algumas coisas, fala assim, Deus é natureza, para mim vinha a imagem que a gente tem da natureza, ir para a cachoeira. Uhum, A cachoeira uhum. faz bem mesmo, as árvores, uma visão que a gente tem na atualidade do que seria a natureza. E eu não entendo que ele está falando isso, não. Eu entendo que ele está falando do mundo, de tudo. Né? Tanto que ele fala assim, ó, a eternidade não é que começou e não tem fim. Não tem tempo, é sempre presente. Então, eu acho que isso também é importante, porque senão a gente pega essas palavras e fica achando Sim, com que é os o que a gente conceitos, né? entende, que a gente acha que é É, natureza, e não é bem isso. eu Né? entendi um pouco também, assim, deixa eu ver se no próximo slide é onde tá. Aqui, a- acho que é mais para frente, mas quando eu tenho um slide que tem o esboçozinho dessa questão da natureza naturante, né? A natureza naturante e a natureza naturada. Eu acho que ele fala que a estrutura também de toda essa potência de Deus, na forma como ela se organiza, ela dá essa dimensão de corpo, né? De corpo físico, de corpo, igual a gente vê também essa natureza física, mas que ela não é só essa materialização, ela é também o que está, digamos assim, os átomos, os subátomos e a relação desses átomos para compor tudo, toda essa teia de relações e conexões. Eu entendi um pouco assim também. Não sei se vão ver. Mas isso, de fato, é interessante. Bom, pensamento e extensão, dois atributos infinitos. Dois infinitos atributos de Deus. O ser humano conhece dois. Então, assim, pensamento produz o intelecto de Deus e as ideias, e a extensão produz o universo material e os corpos, né? Então, as ideias e os corpos são modos finitos, manifestações particulares dessa substância infinita. Eles são determinados necessariamente porque toda a realidade é regida por causas necessárias, não há acaso nem contingências. Vamos ver. O ser humano como modo de Deus. Assim, o ser humano, união de corpo e alma, não é uma criação separada, mas um modo finito de Deus, uma parte da natureza divina. Tudo que existe expressa à sua maneira a potência infinita da substância única. Então, aqui, ó, o que ele está realmente, assim, propondo, né? Assim, o que a gente tinha, realidade na tradição teológico-metafísica. Então, você tem embaixo, num plano em que você não é nada, não existe nada, mas existe aqui o mundo das criaturas e o mundo de Deus lá em cima, né? Assim, o Todo-Poderoso. E entre o nada e Deus existem graus hierárquicos de perfeição e de realidade. Então, inteligência incorpóreas ou espirituais, os anjos existem, as almas humanas incorpóreas e mortais, mundo material ou natureza física material, onde vivem os seres humanos compostos de corpo e alma. Então, assim, me parece que existe essa hierarquia, né, assim, para demonstrar o quão o ser humano é tipo assim, um pagão mesmo, né? A gente nasce nesse mundo físico terreno aqui como pagãos,
E para que a gente possa se elevar até essa imagem, né, de Deus, que é semelhante à do homem, a gente precisa adquirir alguns graus hierárquicos de evolução. Então, aí, para mim, fica o mundo material, as almas incorpóreas, os anjos e Deus. E aí, Spinoza, né, está propondo aí uma outra. Eu acho que seria importante você colocar, se ler essa parte, que eu acho que ela é Ah, sim. importante. Deus é transcendente, ou seja, ele está acima, ele está além, ele não faz parte do mundo, ele é algo que cria o mundo. Isso, exato. Então vamos ler. Deus é transcendente, infinito, existe separado, fora e acima de tudo que foi por ele criado. Deus é criador, por um ato soberano de sua vontade, tira o mundo do nada. Mundo criado por Deus a partir do nada, finito porque possui começo e fim no espaço e no tempo. O homem, composto de corpo mortal e alma imortal. E o nada é um vazio, treva distante, infinitamente de Deus, né? Terra distante, bem distante de Deus, que é luz pura. E aí o Spinoza, ele está propondo uma outra realidade, um outro conhecimento dessa realidade que é para além daqueles sentidos, daquela imaginação, né? A gente tem que conectar uma razão, né? Um intelecto para entender o que de fato é Deus. E aí para ele Deus é causa imanente à realidade, é a natureza naturante imanente à natureza naturada. Deus não é criador, ele existe por uma causa, né? O mundo é infinito e eterno porque exprime a essência e a potência de Deus. O homem é a união de dois modos finitos de Deus, o corpo e a alma. Não há hierarquia de perfeição dos seres. O nada não existe. Deus é tudo e o todo. Isso é muito grande, né? Assim, sinceramente, eu desconheço algo que seja maior do que isso. Porque é muito potente, né, esse conceito. E sendo bem sincera, é potente de tal forma que eu ainda não me coloco assim em condições de sempre conseguir pensar dessa forma. Eu acho que muitas vezes eu penso de uma forma assim, não tão religiosa, mas vamos dizer assim, cartesiana, que também molda muito o nosso paradigma, né? Mas chegar a essa noção aqui, para mim ainda é um pouco difícil, assim, né? Estrutura ontológica do real. Spinoza distingue duas formas de existência: substância, que existe em si e por si, causa de si mesma; modos, existem em outro e por outros, efeitos dessa substância. Tudo que existe é inteligível porque deriva da inteligibilidade de Deus. Isso aqui é muito ético, né, gente? Fundamento da razão universal, ou seja, tudo existe por conta dessa substância que é Deus em si mesmo. Então, se um dia a gente quiser questionar ou querer conhecer qualquer coisa, a gente tem essa capacidade, porque a gente tem essa substância também nós, né? Assim, e através da intelectualidade, né? Do corpo como um todo, a gente é capaz de conhecer qualquer causa. Então, Deus como substância única e absoluta. E aí rompe com essa ideia de que existe algo que é além da razão, no sentido de que é algo que você não vai entender. Você pode até Isso, não entender, mas é isso, inteligível. Se exato. houver um trabalho intelectual ideias verdadeiras, ideias adequadas, se chegará ao conhecimento verdadeiro. Pois é, Exatamente. mas aí eu acho que é interessante a gente parar um pouquinho, porque de fato o Spinoza é visto como racionalista, né? Ele é um racionalista. Só que ele não é um racionalista como Platão, como Aristóteles, como Descartes, né? É um racionalista que inaugura uma visão monista de mundo, rompendo com a visão dualista de mundo do Platão, do Aristóteles, que está baseada naquela concepção de mundo, de Deus e de homem metafísica, né? Então ele tenta romper com essa visão metafísica de ser, de homem, de Deus, de mundo, né? E aí essa ideia da substância é algo que assim, da substância única e absoluta, né? E elege Deus, né? Ele está dizendo que nós
também como seres que provêm, que vai sendo provido, né, de razão, nós também constituímos essa ideia e esse Deus. Ele não existe fora de nós. Né? Somos nós que estamos falando isso e construindo isso. Né? Nós, seres humanos, que eu estou dizendo. Né? E aí eu acho que isso é um rompimento muito grande, com toda a tradição que nos funda, né? Na civilização ocidental. Muito, Né? muito. Essa questão, né, dele ser racionalista e Descartes também, Aristóteles, eu acho interessante, não sei se é correto eu pensar, fazer essa distinção, mas assim, apesar do Descartes depois, né, ter feito, digamos assim, depois dele ter surgido o positivismo, o paradigma cartesiano que veio após, né, as descobertas do Descartes, eu posso dizer que a contribuição dele, digamos assim, foi justamente romper um pouco esse paradigma da igreja para as pessoas. Eu acho que nisso ele tem um certo mérito, né? Porque Muito, né? tira. Imagina a época, eu acho que a gente tem que Para a pensar época. na época e o que um filósofo faz ao escrever tudo que ele escreveu. Não pode jogar fora, assim, né? Eu acho que nesse ponto é o crédito que eu daria para ele, né? Porque aí depois o que foram fazendo das ideias dele, principalmente nas ciências humanas, é que eu acho que foi muito complicado, né? Assim, infelizmente, não foi o Spinoza que a psicologia, por exemplo, pegou para dar continuidade e sentido aos experimentos da ciência, né? Foi Descartes, foram esses outros. Né? Então, agora, e depois em outro texto aí que a gente vai ver da Gisele, ela fala como que ele tem crescido atualmente como alguém que a gente está agora olhando com certo não, com muito respeito, né? Mas enfim, vamos continuando aqui e vendo. Bom, aqui também tem esse outro diagrama, assim, né? Que tem aí no texto, também falando sobre a realidade na filosofia de Spinoza. E aí tem então, ó, a potência de Deus é imanente no mundo, ao mundo. Então tem modos infinitos mediatos, modos infinitos imediatos, substância infinita, atributos divinos. Que aí depois a essência do mundo é imanente a Deus. Substância infinita, atributos divinos, modos infinitos imediatos, modos infinitos mediatos e modos finitos. Gente, entender isso não é fácil. Assim, você lê, você entende, mas depois de um tempo você fala, não, deixa eu ler de novo para ver se eu entendi. Eu fiquei lendo isso várias vezes, porque realmente é algo que não é tão próximo a mim, assim, né? Mas então, no primeiro diagrama aí, Deus causa a si mesmo, causando seus atributos. Os atributos causam os modos infinitos imediatos. Os modos infinitos imediatos causam os modos infinitos imediatos. Ai, gente. Os modos infinitos imediatos causam os modos finitos. Os modos finitos causam-se uns aos outros. E ali no outro, ó, os modos finitos corporais são indivíduos constituídos por relações de movimento e repouso. Os modos infinitos de extensão são as leis físicas de movimento e repouso do universo. O modo infinito imediato do atributo, extensão, é o universo físico. A extensão é a essência do mundo físico. Os modos finitos anímicos ou psíquicos, as almas, são indivíduos constituídos por encadeamento e nexos de ideias. O modo infinito imediato do pensamento é o conjunto de todas as ideias existentes. O modo infinito imediato do pensamento é um intelecto divino. O pensamento é a essência da inteligibilidade. Acho que no próximo slide eu explico um pouquinho. Aqui, no caso, a gente vai tentar, assim, tentar ver como que toda essa substância, digamos assim, etérea, ela se constitui também em matéria, mas essa matéria, ela está constituída dessa mesma substância. Então, é um causa do outro que se expressa e exprime o outro, né? Assim que a Chauí fala esses termos aqui, quando está explicando isso. E aqui, eu acho que a gente entra num conceito que é fundante, assim, para a gente pensar nas nossas pesquisas, nos sujeitos das nossas pesquisas, né? Que é quando ele vai falar a ideia de corpo.
né? A concepção tradicional de corpo diz o seguinte, né? Naquela época, qual que era a tradição filosófica que as pessoas, né, estavam herdando? Isso lá na Europa, né? A ideia platônica de que a alma é como um piloto no navio. Está alojada no corpo, mas separada dele, usando-o apenas como morada temporária e instrumento de comando. A visão aristotélica. O corpo é instrumento da alma. Embora não haja separação completa entre ambos, o corpo serve como meio pelo qual a alma age no mundo. Apesar das diferenças, ambas concepções compartilham a ideia de que a alma é uma substância com faculdades próprias, racional, motora, nutritiva, que existem em potência e se atualizam quando o corpo oferece condições adequadas. Essas faculdades podem ser localizadas em órgãos corporais, seguindo a tradição médico-fisiológica grega, né? A medicina de Hipócrates e de Galeno influenciou a noção de que temperamentos, melancólico, colérico, sanguíneo, fleumático, resultam da combinação entre humores e elementos corporais. Isso aqui está muito na moda, né? Não sei se vocês têm escutado falar sobre essa questão dos temperamentos. Está muito na moda pelos cristãos. As paixões e vícios decorrem de conflitos entre as faculdades da alma, enquanto a virtude surge da harmonia entre elas, governadas pela razão. Vamos ver aqui mais para frente, ó. Então, da tradição ao impasse cartesiano. Então, Platão e Aristóteles, a alma dirige o corpo, pois possui faculdades. As paixões são os conflitos entre essas faculdades. E aí surgem os temperamentos, colérico, sanguíneo e tudo mais. O Descartes rompe com isso, mas cria um novo impasse, um dualismo de duas substâncias, a pensante e a extensa. Ele faz a analogia do corpo como máquina. Então, a alma tem faculdades, né? E se essas faculdades são boas, essa máquina é boa. Se essa máquina não funciona bem, ela está com algum problema. Então, isso é recorrente, assim, né, na teoria dele. Faltam meios coerentes de comunicação, alma e corpo. E aí, para explicar, já que existe esse dualismo que ele fala, como que uma coisa está junto da outra? E aí, a Chauí fala que ele pega essa glândula pineal para justificar a conexão de alma e corpo. Mas isso não se sustenta, né? Porque ela fala que não resolve o problema, apenas desloca, e é uma resposta mais fisiológica do que filosófica, e funciona como um remendo dentro do sistema cartesiano. Por quê? Porque se alma e corpo são substâncias totalmente distintas, como uma substância imaterial age sobre uma parte material? Como pensamentos podem mover corpos? E aí, em Spinoza, a gente tem uma substância única, Deus ou natureza, os atributos, pensamento e extensão, modos infinitos, imediatos, modos finitos, cada coisa singular, uma pessoa, uma pedra, uma ideia particular, e o atributo que é a extensão. Então, modo infinito imediato, movimento e repouso. Toda a realidade física se expressa como gradações e composições de movimento e repouso. O modo infinito imediato é a face total da natureza, é como ela está organizada, né? A organização global de todos os corpos em interação. Assim, movimento e repouso determina toda a organização física do universo. Vamos ver se a gente consegue fechar aqui alguma conclusão. A ruptura com duas tradições opressoras. Chauí mostra que Spinoza liberta a ética de dois sistemas de dominação. A teologia da culpa e do pecado original, que vê a liberdade como uma transgressão, e ele fala que não é isso, que não é sem causas, nada é aleatório, né? E a moral normativa, que submete o homem a valores e regras externas. Spinoza, ao contrário, propõe uma ética autônoma, imanente e racional, onde a alegria é aumento da potência de existir e tristeza, diminuição dessa potência. Então, ele rompe com toda a tradição dualista.
O homem. É engraçado, eu achei que era para ter um slide sobre a unidade de análise de vocês. Espera aí. Ah, tá vindo aqui. Ixi, peraí, tô achando essa versão um pouco diferente da que eu mandei para você, Mafá, mas vamos ver. Spinoza rompe com toda a tradição dualista. O homem não é uma substância composta de corpo e alma. A tradição dualista, né? Mas um modo único que expressa a mesma potência divina sob dois aspectos inseparáveis. Essa visão inaugura uma antropologia monista e dinâmica, na qual corpo e mente são modos paralelos de um mesmo ser, e a vida é compreendida como relação contínua, movimento e afeto. Corpo e alma não são substâncias, são modos de uma única substância, expressa por atributos infinitos. E a isonomia, nem comando da alma sobre o corpo, nem do corpo sobre a alma. Ambos seguem as mesmas leis em paralelismo. Então, o corpo é uma unidade estruturada, não é um agregado de partes, mas unidade de conjunto e equilíbrio de ações interligadas de órgãos, portanto, é um indivíduo. O corpo é relacional em forças centrípetas e centrífugas. O corpo, sistema complexo de movimentos internos e externos, pressupõe a intercorporeidade como originária. Em outras palavras, o corpo é uma rede dinâmica de afetos e movimentos que expressa a potência de agir e ser afetado. Todo corpo afeta e é afetado por outros corpos. É definido relacionalmente e não em si mesmo. A existência é, desde o início, intercorpórea. Quando o corpo entra em contato, encontra um outro corpo, suas potências podem compor-se ou decompor-se. O corpo não se constitui primeiro para depois se relacionar. Ele é relação desde o princípio. Deixa eu só ver aqui, gente. Se tá certo aqui Isso. Então, aqui eu peguei também. Aqui tá um pouco desconfigurado do meu computador, mas eu peguei o trecho que a Vanessa e a Mafá destacaram no artigo dela sobre a unidade, né, unidade de análise ACCL, para poder colocar assim o que é que é o importante da gente destacar desse conceito de corpo para o Spinoza, para a gente pensar as pesquisas. Eu acho que o texto das duas fica muito claro assim para a gente, né? Então elas destacam que o corpo humano é uma unidade. Isso eu já li, não, deixa eu ler o próximo. Então, somos a unidade de um complexo corporal, os milhares de corpos que constituem nosso corpo e de um complexo psíquico, as inúmeras ideias que constituem nossa mente e nossa alma. A alma, então, é definida como consciência das afecções de seu corpo e das ideias dessas afecções. É consciência do corpo e consciência de si. O emprego da palavra constituir leva ao entendimento de que é da natureza da alma estar ligada internamente ao seu corpo, porque ela é a atividade de pensá-lo, seja por meio de ideias imaginativas, seja por meio de ideias reflexivas, seja por meio de desejos. E ele, corpo, é o objeto pensado, imaginado, concebido, compreendido, desejado por ela, a alma. A ligação entre alma e corpo não é algo que acontece a ambos, mas é o que ambos são quando são corpo e alma humanos. A alma é a ideia das afecções corporais. Então, olha só, volta só um pouquinho, né? sim. Aquela conversa que a gente estava fazendo no início, né? Se acho que está ficando claro essa ideia do ser humano e do mundo estar sempre em movimento, né? E dessa relação íntima entre afetos, movimentos, a imaginação e reflexão e razão, né? Então, isso é algo que está acontecendo juntos. Não é que um depois o outro, né? Porque corpo e alma não é um e o outro. Eles são, né? Acontecem, ambos acontecem juntos. Então, isso é uma ideia dialética que não tinha essa denominação na época, né? Mas que
é muito interessante da gente pensar, né? Essa ideia desse movimento e dessa contradição, né? Uhum. Alguém quer acrescentar algo em relação a esse conceito de corpo? Perguntar, na verdade, uma coisa, porque foi até bom, Alessandro, que você mencionou o texto da Mafá, né, da Vanessa, porque eu fiquei pensando neles e não tive tempo de olhar, mas eu também fiquei lembrando da questão de Vygotsky, da Perizivani, né, da vivência e tal, que eu acho que tem muito a ver com isso. Mas eu não soube muito, né, dessa coisa de afetar e ser afetado, mas eu fiquei querendo entender um pouco melhor. Então, se você puder falar um pouquinho disso, se tem realmente, se nesse ponto aí isso se encaixa. Quer falar, Mafá? Acho que você tem mais categoria do que eu. O encaixe, né? O encaixe é perfeito, porque quando a gente tomou consciência e tomou contato com esse conceito de vivência, né? A primeira tradução e o primeiro entendimento foi a tradução da Toassa, né? Da Gisele Toassa. E ela faz mostra essa íntima relação entre as afecções, os afetos e intelecto, do ponto de vista do Vygotsky. E até mesmo no pensamento e fala, ele termina o texto dizendo que por trás de todo pensamento tem uma ação volitiva, né? Então, ou seja, há que se entender o que está por trás do pensamento. O que está por trás do pensamento? O que faz esse pensamento existir? Né? E ele vai dizer que o pensamento, no início, é pura imagem, é pura emoção. Né? Então, o Vygotsky já vinha com essa ideia e ele vai estudando mais aprofundadamente, inclusive a própria Gisele vai tomando consciência disso mais tarde, de que essa conexão, essa unidade, ela vem dessa influência do Spinoza, né? Dessa visão monista de mundo. Né? Não vem de outra coisa. É claro que tem. E aí, se a gente for lá mais a fundo, eu estava numa banca com ela, lá na Fafiche, a gente estava online, e a gente se perguntando, então, a visão do Marx e do Engels também teria alguma influência do Spinoza, né? Quando ele se transforma essa discussão dialética da contradição, da oposição, da complementação, e a gente acha que sim, acha que é porque ele foi o primeiro e praticamente o único que rompeu com a visão dualista de mundo, de corpo e mente, de razão e emoção, né? Então, tem tudo a ver, principalmente porque a vivência, ela, além disso, né, dessa unidade afeto-intelecto, afeto-emoção e razão, ela faz essa unidade também de pessoa-meio e a tomada, e projeta, e de uma certa forma, projeta a tomada de consciência de si do mundo. Né? Então, ela está intimamente relacionada, Elaine. Eu conhecia pouquíssima coisa de Spinoza, eu fiquei encantada com esse texto, assim, dessa coisa monista, assim, a ideia da substância, né? Eu achei assim sensacional e consegui entender muita coisa assim do Vygotsky, porque eu acho que eu não tinha essa profundidade assim de entender essa coisa da substância, como ele coloca, que está por trás. Isso me ajudou a entender quando ele fala da vivência e tal, fez mais sentido. E eu adorei, adorei. Eu fico sempre com uma dúvida, isso eu já comentei antes, há mais tempo com o Mafá, porque eu acho que quando ele fala assim, né, a ligação entre alma e corpo não é algo que acontece, mas é o que ambos são, mas ainda assim são dois. Não é que é a mesma coisa. Alma e corpo são a mesma coisa. Eles são dois e formam uma unidade. Eles estão desde sempre unidos, mas são dois. E eu acho que
essa questão não está clara, né? Eu acho que, né, mesmo na unidade, isso eu já falei também com a Mafá, né? Mesmo na unidade ACCR, eu acho que isso eu penso que eu acho que a gente ainda pode aprofundar, entender melhor. Pelo menos eu preciso entender melhor, não sei vocês, porque eu acho que não está claro, porque fica parecendo que assim, então não precisa. Então a dimensão corporal, ela é a mesma coisa, e não é a mesma coisa. E quando eu estou falando que não é que eu estou separando alma e corpo, mas e no texto a Marilena Chauí, ela ainda fala assim, tem realidades distintas em determinado momento, então não é a mesma coisa, são uma unidade, são uma substância única, mas são duas, ainda assim. No nosso texto, a gente mostra que eles não são a mesma coisa. No nosso texto, depois dessa parte aí, a gente vai mostrando, lê de novo, tá? A gente vai mostrando que as afecções estão no corpo, e esse corpo é que vai se movimentando, né? E junto com ele as nossas razões, os nossos o intelecto. Tanto é que quando o Vigor está dizendo que não tem forma uma unidade afeto, cognição, emoção, razão, ele não está dizendo que acabou e desfez, não. As duas coisas existem. Não tem aquelas formam unidade. Só pode formar unidade quando são duas coisas opostas que formam uma unidade, como fala pensamento, como emoção, razão, como natureza, biologia, como individual, social. São os opostos que podem formar uma unidade. E ao formar uma unidade, eles se transformam, eles não Não se dissolvem. não se dissolvem, Não se exatamente. dissolvem. Não se dissolvem. Eu tenho né? dúvidas, Mafá. A gente escreveu junto, né? Mas eu tenho dúvidas se isso está claro. Se do jeito. Eu estou falando que tá, mas então vamos ler Não, de novo. mas exatamente. Para mim, eu acho que não está. Eu acho que ainda pode dar a entender que não. Podemos Né? explicar melhor, mas que a gente não fala que eles dissolvem, Não, que eu eles não falo, não. dissolvem Isso eu uma sei coisa, que eu a não falo gente isso, não. não. Não, eu sei que a gente não fala, não estou falando que fala, não. Mas o que eu estou dizendo é que, ainda assim, do meu ponto de vista, isso precisa ser melhor desenvolvido. Eu acho que ainda pode dar, sim, a entender como se fosse a unidade é uma coisa só. E porque, né, é uno, mas não é isso que nem Vygotsky está falando, nem o Spinoza, pelo que eu entendi, né, desta leitura, ele está falando. Porque senão fica parecendo que é a mesma coisa. Então eu não posso falar do corpo, porque eu já estou falando, está junto. E eu acho que pelo menos para mim, né, pelo menos eu preciso avançar nessa discussão, porque quando a gente está pensando junto com os bebês, com crianças muito pequenas, e mesmo com adultos, né, mas assim, falando mais sobre os bebês, isso fica cada vez mais claro. Né? Então, eu acho que essa é uma dimensão que a gente pode, não sei, pensar melhor, ampliar, né? Bom, dando continuidade aqui, eu coloquei esse slide aqui para a gente destacar o que estava acontecendo nesse período e as consequências também que ocorreu, né, na humanidade, assim, naquela humanidade, né, Europa ali, e que nos influenciou, né, nos influencia. Então, estava acontecendo uma revolução científica da Europa moderna, período em que um pensamento ocidental rompeu com o cosmos qualitativo e teocêntrico da Idade Média e inaugurou um modelo mecanicista e racionalista da natureza. Isso com quem? Com esses aqui, Copérnico, porque a matemática, né, as ciências naturais foi desenvolvida, eles perceberam assim que existiam leis que regiam, né, os movimentos do cosmos, né, os planetas giravam não de forma aleatória, assim, mas existia uma leis que explicavam esses movimentos, né?
E aí, o que que acontece? Copérnico, então, desloca a Terra do centro do universo, instaurando uma visão heliocêntrica. Galileu e Newton introduzem a matematização da natureza e o determinismo mecânico, o universo como máquina regida por leis fixas. O Francis Bacon sistematiza o método indutivo e experimental, fundando a ideia de ciência empírica. O Descartes propõe a separação entre mente e matéria, originando o dualismo cartesiano e a metáfora do mundo como máquina. E esse conjunto de transformações constitui o paradigma mecanicista que marcou profundamente a filosofia, a teologia e a ciência entre os séculos XVI e XVII. Concordam com isso? E então, assim, por isso que eu falo, eu não recebi tanta influência religiosa assim na minha educação, mas essa influência aqui eu acho que ela rege muito o paradigma das pessoas, assim. Então, em muitos aspectos, eu penso de forma muito cartesiana, né? E aí o Spinoza, então, eu acho que isso é um destaque, né, que a gente tem que realmente dar a ele, né? Ele nasce em 1632, nasce no auge dessa revolução intelectual. Então ele compartilha com seus contemporâneos, quem eram Descartes, Galileu e Newton, o ideal de uma razão rigorosa e matemática, mas recusa o dualismo e a fragmentação do real que o mecanicismo produzia. Então, Spinoza se insere no mesmo contexto histórico, mas propõe uma reação filosófica alternativa ao paradigma mecanicista. Enquanto Descartes separa mente e corpo, ele afirma que há apenas uma substância única, Deus, si e natureza. Enquanto Newton e Bacon descrevem um universo externo mensurável, Spinoza descreve um universo imanente, do qual o homem faz parte. Enquanto a ciência moderna reduz o mundo a mecanismo, Spinoza o entende como organismo vivo, racional e espiritual. Nada existe fora de Deus. Tudo que existe, existe em Deus e nada pode ser concebido sem Deus. Então, conclusão. Aí a Chauí fala no final, né? O que fez Spinoza? Então, localizou em sua época as causas da servidão, então a superstição religiosa, a tirania teológica, o despotismo político e a ignorância filosófica e política. Indagou o que poderia ser feito para governar essas paixões de maneira a desfazer a superstição religiosa, quebrar essa tirania e derrubar o nepotismo político e alcançar o saber verdadeiro, oferecendo sua própria filosofia como exemplo desse caminho libertador. Todas essas questões que Spinoza combateu são de seu tempo, século XVII. Porém, ao buscar a gênese desses processos, torna-nos capazes de compreender as nossas formas de alienações contemporâneas, na esfera política, teológica e o intelecto. Spinoza, ao nos oferecer um conceito de Deus natureza amplos e nos colocando, aqui não dá para ler, desse conhecimento causal, nos convida para viver uma vida sem medo no presente. Então, aqui tem uma frase dele, né? A busca pela alegria verdadeira. Spinoza relata sua decisão de buscar um bem verdadeiro, capaz de gerar uma alegria contínua e supremacia. É porque aqui tem a barrinha do... Você consegue tirar essa barrinha aí do seu, tá? Consigo. Uma alegria É capaz de contínua e gerar suprema. comunicável a todos. Ah, Essa tá. busca é o núcleo da ética da alegria. Encontrar a felicidade não no prazer passageiro ou na salvação religiosa, mas no conhecimento da necessidade divina e na compreensão racional do mundo. A filosofia de Spinoza é uma ética da alegria. Então, aqui, basicamente, a gente fecha assim, os principais conceitos que a Chauí traz sobre a filosofia dele, e aí a gente entra já no texto da Toassa e do Oliveira, que eles vão falar sobre o espinosismo anômalo de Vygotsky. E aí a gente vai entender o que é que eles estão chamando de espinosismo anômalo, né? Que é um pouco essa ideia aí que a Elaine, né, estava tentando relacionar os conceitos de Vygotsky com a teoria do Spinoza. Então a gente pode tentar fazer esse movimento aqui, né, de pensar em conceitos, trazer aí o que relações que a gente faz, unidade de análise, né? Porque a gente começa a ver muita coisa assim, né? A parte e o todo e a parte. Eu acho que tem muito a ver com essas questões de Spinoza, né? Bom, os autores do texto são esses dois.
O Fernando, ele é professor na UFRJ, ele é doutor em filosofia, ele é pedagogo, mestre em educação e doutor também, e doutor em filosofia. E ele estudou Spinoza no doutorado dele. A Gisele Toassa é psicóloga pela Universidade Estadual Paulista, mestre em educação e doutora em psicologia escolar e do desenvolvimento humano da USP. E atualmente ela é professora da Universidade Federal de Goiás. E aí eles vão argumentar no texto o seguinte: nós argumentamos. Deixa eu dar esses créditos aqui também para os autores, que eles falam, né, de dois processos que têm acontecido paralelos, né, que estão, assim, fazendo com que haja um crescimento internacional, tanto do Vygotsky quanto do Spinoza, né? Assim, muitas edições de livros e cópias das obras desses autores estão sendo editadas recentemente por conta das ideias deles, assim, né? E aí elas argumentam que as concepções de Vygotsky sobre Spinoza são anômalas para seu tempo e lugar. Elas estão à frente de seu tempo, não sendo superficiais no contexto dos estudos sobre o século XVII, e podem desempenhar um papel importante no futuro de uma psicologia materialista. Acreditamos que tais concepções podem ser integradas em um diálogo teórico mais amplo, tanto ético quanto político, de orientação de esquerda, que busca avaliar os desafios contemporâneos para a formulação de um novo modelo de homem, bem como para novas formas de democracia. É tão interessante, né? Ontem eu fui na palestra do Michael Apple, que teve lá na reitoria, e ele falando dessa necessidade da gente se colocar, né, de forma ativista, assim, nas pesquisas, né, nas nossas ideias, para que haja, de fato, uma transformação política no mundo, né, através da educação. Então, acho que é importante, assim, a gente destacar a influência que esses autores podem oferecer para a realidade do mundo, né, para as pessoas, inclusive na política, que é onde que a gente mais quer, né, que aconteça, né? Então, Lembrar, Alessandra, licença, da pergunta da Judith, né, se a teoria do Vygotsky, né, tem um alcance político, né, e se o conceito de Perigivani expressa isso, né. Eu acho que, concordo com a Vanessa, o conceito de Perigivani não necessariamente, mas a ideia, né, estrutural da sim, teoria, sim, né. exato. E tem uma questão, né, Mafá, que naquele dia a gente não comentou, que eu acho que. Bom, enfim, isso é muita coisa, a gente estava cansado também, né? Que eu acho que é importante a gente lembrar que a origem das discussões de Vygotsky estão num pano de fundo que é muito presente da Revolução Soviética e da formação do novo homem. Então você não tem como separar também, eu não acho que o Vygotsky faz uma discussão das relações de poder, até onde eu li, ou dessa discussão da política direta, mas tem como um dos seus objetivos a formação de um novo homem. E isso é uma questão que é política e que nos impulsiona nessa direção que a Alessandra está comentando, né? É a formação desse, lógico, está lá falando no contexto da Revolução, mas que nos afeta também, né? E isso acabou que a gente deixou passar, porque, enfim, na hora lá. Não, gente, aquele dia foi muito bom, mas chegou no momento que eu já não estava conseguindo pensar mais, né? Pelo caminho andar da caminhada. Não, e ela também ficou incomodada de ter feito essa pergunta e depois de não ter desenvolvido nada sobre isso. Ela comentou comigo, sabe? Assim, Tá, sim, é porque também é um encontro, não dá para falar tudo. Não dá para falar tudo, né? Eu falei, então comenta isso lá no canal, que vocês viram que ela fez um comentário lá no canal, me perguntou algumas coisas. E Não, depois vocês vão lá canal. No canal e eu falei, não, escreve sobre isso lá no canal, né? Nos comentários. Não escreveu, não. Vamos ver se vai escrever. Vamos lá.
Então, continua, Alessandra. Beleza. Bom, então, as autoras, aí já vou explicando ali, tem um asterisco, eu não consegui colocar uma nota de rodapé, mas o nome Vygotsky aqui tá com Y, porque eu tô fazendo uma citação direta do texto que tá em inglês desses autores, né? Ele tá publicado aqui em inglês, tá? Então, procura-se compreender as características da leitura que Vygotsky faz de Spinoza em diálogo ativo com os estudos contemporâneos da filosofia do século XVII e suas consequências para uma psicologia materialista. Muitos conceitos da psicologia crítica renovada, como emoções, experiências, perigivânia, consciência, personalidade e individualidade, dependem dessa herança. Então, é crucial que novos sentidos e linhas de pesquisas surjam a partir do projeto de Vygotsky. Então, vamos ver o que eles falam. E eles vão argumentar, né, que há muito mais Spinoza em Vygotsky do que apenas afetos. Quando pesquisadores tentam aproximar Vygotsky e Spinoza, geralmente o fazem pensando nos afetos. Por quê? Spinoza é conhecido por sua teoria dos afetos, alegria, tristeza, conatos. Vygotsky também tratou de emoções, especialmente nos textos como Psicologia da Arte, Teoria das Emoções. E assim, a conexão mais óbvia entre os dois autores é via afetividade. Toassi e Oliveira estão dizendo que a relação entre Spinoza e Vygotsky não se limita às emoções. Há outros aspectos fundamentais da psicologia histórico-cultural que também têm raízes ou ecos na filosofia spinozana. Alessandra, só volta um minutinho, tem só uma correção, tá? Pode falar. A Psicologia da Arte não é um texto tardio, não. Estranho, né? Não. A Psicologia da Arte foi lá de 1925, 27. se eu tô 25, se eu não estou enganada, né? Foi quando ele foi publicado lá no Bom, enfim. E a Teoria das Emoções foi um texto inacabado. Então, você pode até falar que, de fato, ele é tardio, né? Mas a Psicologia da Arte, não. E aí, por isso que alguns autores falam que a discussão dos afetos, das emoções, ela está sempre presente, esteve presente em vários momentos, não apenas na teoria das emoções, não apenas pontualmente, mesmo na Psicologia da Arte, isso está, que é um dos primeiros textos dele. Tá certo, não, vou tirar essa palavra daqui, depois eu mando essa versão atualizada, tá? Não sei eu não sei se isso está no texto da Toassa. Eu li o texto da Toassa, eu não prestei atenção nisso. Então, não sei se foi a questão da tradução ou se eles falaram isso mesmo. Se falaram, não está correto. Não, mas não é. Eu acho que ela não falaria isso, que a psicologia da arte é tardia. Realmente, acho que não. Ou tardio também tem que ver em qual contexto, né? Porque ele foi publicado em 1925. Em 25, o Vygotsky já estava produzindo muita coisa. Então, o que foi publicado, esse tardio pode ter essa ideia, tem que ler lá, o que foi publicado foi muito tempo depois, porque ele morre em 34, 25 já está praticamente, né, perto da morte dele. Tem que ver o contexto. Então, tem que ver. De toda forma, tem essa distância aí. Se ele está falando da publicação do texto ou do próprio texto. Né? Depois tem que olhar isso, tá? Tá, e aí, no final, é que você fala assim, a relação entre Spinoza e Vygotsky não se limita às emoções. Há outros aspectos fundamentais da psicologia que têm raízes ou ecos. Mas o ecos na filosofia spinoziana, porque eu entendo que o eco é da filosofia spinozana na psicologia histórico-cultural. Então, aí também tem que dar trocar. Ecos da, né, raízes ou ecos da filosofia spinozana. Verdade. Bom, aí eles vão falar, né, que apenas alguns poucos autores tiveram sensibilidade, profundidade teórica para enxergar. Desliga seu microfone, tá dando eco aí. Isso aí, eles vão citar esses 3 autores. O Derry, né, que discute a racionalidade encarnada, monismo e superação do dualismo. Jantzen destaca a ontologia não dualista e a crítica ao cartesianismo. E esses nomes aí que eu não sei falar, abordam a continuidade, corpo-mente e a ideia de desenvolvimento não dualista.
Então, esses autores olham para temas como o monismo, a unidade corpo-mente, causalidade imanente, natureza das paixões e da razão, liberdade como potência, crítica ao dualismo cartesiano, gênese social da consciência, determinismo e auto-organização, e a influência de Spinoza sobre Vygotsky. Então, é bem mais ampla e toca a estrutura da própria psicologia histórico-cultural. As concepções de Vygotsky sobre Spinoza são anômalas para seu tempo e lugar. O que eles estão querendo dizer com isso, né? Anômalas aqui não significa erradas ou estranhas, mas não convencionais, não típicas, não previsíveis, dada a época em que Vygotsky viveu. Por quê? Nos anos 1920 e 30, quase ninguém na psicologia lia Spinoza seriamente. Quando liam, era reduzida à ética das paixões, nunca a ontologia ou a crítica ao dualismo. No marxismo soviético da época, Spinoza era frequentemente considerado idealista ou burguês, então não era um autor bem visto. E o fato de Vygotsky ler Spinoza como filósofo materialista, monista, crítico do dualismo e útil para uma psicologia científica era completamente fora do padrão. Achei isso tão legal também, né? Então, as concepções, estão à frente de seu tempo, não sendo superficiais no contexto dos estudos sobre o século XVII. Ou seja, Vygotsky entendeu Spinoza com profundidade, muito mais do que seria comum entre psicólogos. Sua leitura é comparável às melhores interpretações filosóficas modernas, não a leituras rápidas ou superficiais. Ele percebeu em Spinoza elementos que só décadas depois seriam retomadas por filósofos contemporâneos, como Deleuze, Negri e Macheret. Vygotsky antecipou correntes filosóficas do século XX que associaram Spinoza ao materialismo, à democracia radical e à crítica do sujeito. Podem desempenhar um papel importante no futuro de uma psicologia materialista. O que elas querem dizer? Que Vygotsky via a psicologia como ciência materialista, sem dualismo mente-corpo, sem divisão sujeito-objeto, sem separação entre razão e afeto, e sem transcendência, baseada em processos imanentes, fundada na unidade entre corpo, mente, cultura e história. Isso é Spinoza puro. Então, eles afirmam, se quisermos uma psicologia realmente materialista hoje, não cognitivista, não dualista, não mentalista, Vygotsky e Spinoza é um caminho qualitativamente superior. Acreditamos que tais concepções podem ser integradas em um diálogo teórico mais amplo, tanto ético quanto político, de orientação de esquerda. Aqui está o ponto político. Tanto Spinoza quanto Vygotsky rejeitam hierarquias transcendentais, defendem formas coletivas de organização da vida, combatem o dualismo, carne, espírito, elite, massa, razão, emoção, indivíduo coletivo, entendem o humano como relacional, social, histórico, recusam o individualismo liberal. Por isso, a combinação Vygotsky e Spinoza oferece bases para um projeto ético-político de esquerda, voltado para democracia radical, subjetividades coletivas, fortalecimento das capacidades humanas, igualdade material, crítica às formas contemporâneas de dominação. Avaliar os desafios contemporâneos para uma formulação de um novo modelo de homem. Nossa, tá bom de mandar para Green isso aqui, né? E novas formas de democracia. Manda esse texto para ela. A ideia central é: o século XXI exige repensar o que significa ser humano, quais formas de vida são possíveis, que tipo de democracia queremos criar, como superar o modelo liberal individualista de sujeito, e eles juntos oferecem. Isso aqui já falei, né? Mas é porque o texto, eles falam muito isso, né? Um modelo de sujeito não dualista, uma teoria das emoções como potência, uma ética do aumento da capacidade de agir, uma ontologia que integra corpo, mente e sociedade, e uma psicologia não centrada no indivíduo isolado, mas na produção social da consciência. Ou seja, eles fornecem os fundamentos para pensar um novo paradigma humanista e democrático, mais solidário, mais materialista e mais horizontal. Então, em resumo, a tese da Toasse e da Oliveira, eles querem dizer que
Vygotsky leu Spinoza de um modo extremamente avançado e profundo, antecipando debates filosóficos e políticos atuais, e que essa leitura pode sustentar uma psicologia materialista capaz de contribuir para novas concepções de sujeito, ética e democracia. Deixa eu ver. Isso aqui não é o que ela fala lá no texto, não tem necessidade de ler assim. Deixa eu ver o que mais. Aqui eu trouxe um pequeno trecho assim de um filme assim que traz um pouco essa questão da visão cartesiana em relação a uma visão sistêmica das coisas de um físico, né? Não é no campo assim tanto das humanas, é no campo da física. Eu achei interessante por isso, porque é como se, para mim, né, se representasse assim a própria física, né, os próprios físicos tentando superar essa visão mecanicista das coisas, né? E aí, nesse filme, vocês já viram, gente, o ponto de mutação? Você já viu, Mafá? Assim, achei interessante porque esse autor, ele cita o Spinoza, assim, como esse que fez lá há muito tempo, trouxe essa visão da questão de Deus, mas que ele não foi por essa linha que os psicólogos, né, evoluíram com a psicologia, com as ciências humanas, foi para a linha da linha experimental, né, cognitivista, dos reflexos. E aí ela tá aqui, essa cientista, essa mulher, é uma ex-física, ela existe de verdade, Sonia Hoffman, que ela descobriu coisas sobre a natureza subatômica, então da física quântica, só que a descoberta dela, ela ficou assim traumatizada com a própria descoberta, porque quando ela descobre o subátomo, que pode ser usado assim para avanços na medicina, por exemplo, o campo político pega isso para criar bombas atômicas, né? Então, depois criou-se a bomba atômica em função da descoberta que ela fez como cientista. E aí ela se afasta da ciência por isso. Assim, ela vê, nossa, então eu queria contribuir com a humanidade, mas olha o que eles fazem com o meu conhecimento. É para destruir, é para poder, é para dominar, né? Então, assim, como que essas visões interferem no mundo inteiro, né? Assim, e principalmente nessa esfera política que geralmente o patriarcado, né, gente, querem dominar e explorar o planeta a todo custo. E aí o Spinoza, né, trazendo que Deus é essa substância que é tudo. Então tudo isso está envolvendo, né, nesse conceito. E aí eu selecionei alguns trechinhos aqui do filme só para a gente poder fazer uma relação. Agora eu tenho que ver como é que eu faço para passar a minha tela aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Enquanto você faz isso, eu vou pedir que vocês me mandem só os PowerPoints de tudo que a gente já apresentou, porque a Judith quer ter essa visão, ela vai fazer a tradução e ela quer entender mais profundamente o nosso ponto de vista, como que a gente trabalha, para ver os pontos de conexão com o trabalho dela. E ela está pretendendo fazer uma produção junto com a gente, talvez um livro, né? Então, vocês, por favor, me enviem, tá? Tá dando para ver? Tá dando para ver, mas vamos ver se vai dar para escutar alguma coisa. Tá. Tá ouvindo? Não? É. Agora foi, parece que foi. Nossa, se não dá para ouvir, vai ficar muito ruim, né? Ver só as Não, imagens. na hora que começou, parece que Tava dando som. na hora que veio a tela, deu Tá, som sim. ó. Deixa eu só dar mais uma contextualizada. Então, é essa cientista. Um é um poeta, então é do campo da arte, e o outro é um político, assim, um candidato a presidente dos Estados Unidos. Então, o filme todo é um diálogo entre os três.
Alessandra, não deu para escutar, não, só deu para ler. Não sei se vocês escutaram, gente. Tá sem som, Não. Mafá? Liga aí pra gente te ouvir. Não, eu estou falando que não tinha som, mas ler funcionou super bem. Ah, Sim. E de fato, é bem dentro do que tudo. Nós estamos conversando, né? Assim, esse filme eu vou ter que ver de novo, eu não lembrava mais, né, dos detalhes, assim. E junto com esse ponto de mutação tem o ponto de virada, que todo mundo precisa de ver, né? esse eu Que não é vi. Eu não vi nenhum dos ponto dois. de virada Você podia é um parar de compartilhar a sua tela, Deixa eu parar, peraí. que aí a gente... e o ponto de virada também vai fazendo uma visão histórica das mudanças no mundo e, e da relação igreja, religião, ciência, política e os desastres todos que vão acontecendo até hoje, né? Como que, como é que essa visão cartesiana ela realmente ela inaugura uma outra forma de pensar realmente, rompe com o teologismo, mas ela cria muitos problemas para nós, né? Muitos. E não só na psicologia, né, Alessandra? Em todas as Não, áreas do conhecimento. é. E da vida, né? Como diz aí no ponto de mutação. E aí é interessante que ele faz, mas isso não é o próprio método científico, né? Ou seja, a É, ciência fala através da visão cartesiana. E aqui a gente viu o contexto da Toácia do Oliveira que há uma proposta, uma nova proposta de modelo de homem, de democracia, de sociedade, que eu acho que a gente tem que ter como horizonte. Onde que a gente quer chegar a usar Spinoza, a usar Vygotsky, né? Ou a gente está usando essa nova visão que a gente está querendo, né? Uma visão mais sistêmica, mais de acordo, né, com os indivíduos, com a história, a sociedade, né, com o todo. Então, eu acho que isso é importante da gente pensar, né? Pelo menos para mim ficou isso, assim, né? De que é para algo muito grande, é para a construção de uma sociedade, né? Política. Então, fica também aí como sugestão. É muito interessante que tem um ponto, só rapidinho para fechar, que quando a gente vai ver assim o Newton, né, que a gente vai ver na história assim, né, que eles começam a descobrir a matemática para medir tudo, né, o universo, eles conseguem explicar os movimentos do universo, do cosmos, então é algo muito grande. Só que depois de um tempo, com a física quântica chegando, aquilo que eles falam assim, 1 mais 1 é igual a 2 aqui no Brasil, ou no Japão, ou não sei aonde, né? É uma verdade irrefutável. Com a física quântica, eles começaram a perceber que os elétrons, os átomos, não tem como você medir, prever. Então, começa a se falar em probabilidade de uma existência, porque não é isso ou aquilo, é ou não é uma coisa binária. Existe um espectro de possibilidades na matéria. Olha a substância aí do Spinoza fazendo uma relação. E aí, quando a física quântica chega, esses caras ficam assim, gente, como assim o que a gente veio falando até agora não é uma verdade, né? E se a gente for ver as Mas só tem relações uma humanas. coisa, Alessandra. Não Ah, é que deixa de ser verdade, tá? é, 2 e 2 continuam sendo 4 aqui no Japão, na Europa. Então, eu acho que vários autores, quando eles pegam a física quântica, acabam fazendo algo sem entender o que é. hum, Isso nas próprias ciências humanas. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala da física quântica, sabe? Assim, sim. porque, sim, ela existe, tem essa questão da probabilidade, mas isso não invalida Eu o que acho que foi não, feito antes. Eu acho que, como nós não somos físicos, não dá para falar com a uma. gente não entende, É, não dá. E aí, quando eu leio algumas coisas, e aí Bernardo é físico, né, gente? é, Aí eu falo assim, Bernardo, isso daqui está correto, falar isso sobre a física quântica? Ele fala, não tem nada hum, disso. Então, eu acho é. que muitas vezes as pessoas pegam alguns bordões, alguns chavões, algumas frases prontas da física quântica e distorcem.
e tentam trazer para coisas que não se aplicam. Eu não sei nem dar os exemplos, porque eu não, né, não é meu Uhum. campo, não estudo isso e tal. Mas a gente tem que ter cuidado, porque senão a gente fica falando que a física quântica é outra coisa. E fica aquela visão antropomórfica das coisas que não é, na Exatamente, verdade, que não né? é. Aquilo Eu acho que a gente tem que iludida. ter esse cuidado. Eu li um texto de uma. Eu não vou saber o primeiro nome dela, mas é Barak, que é bem da discussão do pós-estruturalismo. Aí ela pega umas discussões da física quântica para entender a sociedade humana. E vários autores vão discutir isso. Aham. Aí foi nesse caso que eu perguntei para a Bernardo, isso daqui que ela falou. Não tem, ela entendeu mal a física quântica. Então, ela está trazendo para uma discussão pós-estruturalista, para o entendimento das relações humanas, que não se sustenta teoricamente. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente se refere ao que seria a física quântica, sabe? Não, tem toda a razão mesmo. Acho que eu não tenho também, assim, profundidade de leitura nenhuma em física quântica, né? Eu achei interessante o filme, achei legal que desbancaram essa visão Não, cartesiana. provavelmente o filme fala corretamente, pelo que a gente viu ali, Eu entendeu? Mas sei. fazer essa relação com outras, Certo, aí eu não sei. Aí eu já. certo. Mas é isso, assim, né, eu acho que a gente fecha, né, a discussão, assim, pensando nessa relação mesmo, né, do Vygotsky com Spinoza, de tentar, transcender esses paradigmas, essas visões reducionistas, né, e tentar abarcar de uma maneira mais integrada, né, Mafá, não sei. Não, foi maravilhoso, assim, você fez uma exposição maravilhosa, profunda, né, com muito cuidado, fez a relação da, tanto da filosofia do Spinoza quanto da teoria histórico-cultural, mas traz o materialismo histórico-dialético, né, traz o texto da Toácia e do Oliveira, favorecem essa discussão, e essa discussão e a gente também, a gente fala assim, olha, a teoria do Vygotsky não é a teoria cognitivista, não é a teoria da aprendizagem, é a teoria que tenta compreender o desenvolvimento cultural do ser humano como humano, né? Isso é revolucionário, isso é político, isso é social, é histórico, é cultural, né? Então, acho que essa relação talvez a gente tenha que deixar mais claro, né, nos nossos textos, que a Toácia ela deixa muito claro nos textos dela, né, esse posicionamento político, para onde é que, de fato, a teoria histórico-cultural aponta, né, para o movimento, não para o movimento neoliberal, mas movimento de esquerda, né. Ela deixa isso muito claro e ela tem um questionamento muito forte, né, no GT da psicologia. Ela fala assim, gente, como é que a gente vai fazer os psicólogos pensar para além do neoliberalismo, gente? Pelo amor de Deus, como é que a gente vai fazer a psicologia avançar, né? Então, que não é fácil mesmo, né? Não é fácil. Então, mas há pessoas como nós e como ela e como várias, né, que estão tentando fazer isso. Eu agradeço muitíssimo, né, Alessandra. A gente ainda tem um pouco de tempo, se alguém quiser fazer mais algum comentário, alguma questão, né, está aberto, né, Alessandra? Sim, sim. Queria só agradecer, Alessandra, gostei muito também da Que bom. apresentação e estou curiosa para ver o filme agora. Fica para as férias, né? É isso aí, né? Então eu vou parar a gravação, tá?